Meus queridos, hoje a gente vai falar sobre uma transação que aconteceu entre XPLG e RBRL. Quero te ensinar muita coisa, a gente vai usar esse tipo de transação e esse modelo de negócio que aconteceu agora dentro dos fundos imobiliários para eu te explicar, para eu conseguir te mostrar uma coisa que eu já tento te falar há muito tempo. E dessa vez você vai conseguir entender pelo menos mais um pedacinho disso, que é sobre valor de mercado e valor de cota. Muita gente aí não consegue literalmente acreditar que o valor de cota, muitas vezes ele é muito subestimado, o valor de mercado de um fundo. E aí o que acontece nesse momento em que estamos? Taxa de juros alta, taxa futura de juros muito alta, todos os imóveis eles tendem a dar uma desvalorizada. Por isso que você vê suas cotas de fundos imobiliários aí mais despencando mesmo, você vai ver aí tudo descontado valor patrimonial. E aí neste momento é um excelente momento para poder comprar ativo. Concorda comigo? Pô, se você tem dinheiro, o Banco do Brasil tava a R$30, agora ele tá a 20. E ele é o mesmo Banco do Brasil, não mudou nada, não mudou nada. Você não vai querer comprar mais agora a R$20? Pois é, na vida dos fundos imobiliários, na vida de quem compra, por exemplo, imóveis, você não precisa nem pensar no fundo imobiliário, pensa no seu tiozão do lote querendo comprar casa e imóvel. No momento em que os imóveis estão mais baratos, é o pior momento de pegar dinheiro emprestado, de captar dinheiro. Por quê? Porque as taxas estão altas e é justamente isso que faz os imóveis ficarem descontados. Então é um ótimo momento de comprar imóvel, mas é um momento difícil de comprar imóvel. Na vida dos fundos imobiliários, trazendo para essa situação agora, isso também se repete. No momento em que a taxa está alta, em que a taxa futura de juros está alta, você tem uma desvalorização teórica dos imóveis. Só que é o pior momento de emitir cotas, é o pior momento de fazer captação, é o pior momento de emitir um passivo, um CRI, porque taxa de juros alta. Se você for subscrever cotas, você vai ter que subscrever abaixo do valor patrimonial. Então é ruim. O pior momento de captar é o melhor momento de comprar. Ou seja, normalmente os fundos imobiliários passam por um momento em que teoricamente deveriam estar comprando, mas passam sem comprar porque não tem essa capacidade. A não ser aqueles fundos imobiliários que têm muito caixa. Até aí tudo bem. Você está construindo um raciocínio aqui junto comigo. Toma seu cafezinho que a gente vai adicionar mais uma camada de complexidade agora. Do início do ano pra cá, a gente viu algumas coisas mudando nesse cenário, onde os fundos imobiliários eles começaram a, de maneira muito inteligente, fazer compras de imóveis no momento que eles estão descontados, sem precisar captar dinheiro com cotista, sem precisar emitir CRIs, sem precisar pegar dívida. Como? Emitindo cotas e comprando esses imóveis através das suas próprias cotas. Porque é a única forma dele emitir uma cota a valor patrimonial que seja compra para poder literalmente valer moeda de troca para comprar esses imóveis descontados. Se ele emitisse cotas lá para os cotistas iam comprar? Me fala, você ia comprar uma cota no PVP de 1 que custa R$100, ao invés de comprar uma cota ao PVP de 0,75 que custa R$75? É o mesmo imóvel, você vai pagar R$100 no negócio que custa 75 hoje no mercado? Não, você não vai comprar, então você vai comprar lá do valor do mercado. E aí é isso que você vai entender aqui agora, tá? Essa estratégia que os fundos imobiliários estão utilizando. O primeiro que eu vi fazendo essa estratégia foi o GGRC. Depois dele, vieram vários outros fundos imobiliários fazendo isso. O BTLG fez, agora o XPLG fez. Então vamos estudar bem direitinho isso aqui para você entender isso aqui de uma vez por todas. Então, olha só aqui, na Word eu consigo ver quais são os fundos mais baratos de certo setor, seguindo alguns filtros. Então aqui eu coloquei o filtro de ancoragem. Você que ainda não é aluno do método 2 em 1, não vai entender bem direitinho o que é fundo de ancoragem. O que eu preciso que você entenda neste momento é que os fundos de ancoragem, eles são os fundos mais estáveis, que tem menos problemas para resolver, enfim. Então aqui eu tô pegando os fundos de ancoragem do setor de logística e perceba, sempre os que vão ficar ali mais abaixo do ranking é BTLG e HGLG, porque são os fundos mais caros. Afinal, eles são melhores do que os outros, tem mais segurança, mais estabilidade e tal, enfim. E isso diminui um pouquinho o pagamento dele. E no método 2 em 1 ele fica ranqueado mais abaixo, tá? Então esse rank aqui é o rank de quão barato está para o quanto de rentabilidade está entregando. Um pouquinho de Markowitz aqui. E aí você consegue ver que o XPLG, ele antigamente, há uns 2 anos atrás, ele também ficava ali competindo com o BTLG e HGLG. Eram os 3 super grandões lá do setor de logística. E aí o XPLG começou a enfrentar alguns problemas de inadimplência, começou a diminuir um pouco a renda e literalmente perdeu ali a parte de valor patrimonial mesmo com
com BTLG e HGLG. E ele começou a ficar em maior oportunidade. Hoje ele tá aqui na terceira posição de oportunidade, um pouquinho abaixo do BRCO aqui, só por conta desse desconto a mais aqui de 1% que o BRCO está, mas você consegue ver aqui que ele fica ali entre segundo e terceiro lugar. Se ele é tão bom quanto o BTLG e HGLG, por que ele tá tão descontado, né? E aí você precisa analisar o relatório gerencial. Não vou analisar o relatório gerencial do XPLG agora, neste momento, mas nós vamos analisar a compra. Então vou clicar aqui, vou entrar em central de documentos, e aqui na parte central de documentos, eu vou abrir aqui o fato relevante, que foi o último que saiu. Este fato relevante aqui, então, vamos entender o que o XPLG fez. Fato relevante, não tem um nome fato relevante, porque é qualquer coisa, não, é porque é relevante. Então você tem que ler, né, pelo amor de Deus. Tem que ler fato relevante. Ué, você acha que chama fato relevante? Por quê? Fico brabo com isso aí, mas tudo bem. Esse primeiro parágrafo, em geral, você pode pular ele, né? Só o finalzinho aqui que vai te dizer, ó, o XPLG quer te falar através, em nome do fundo, para os cotistas, que o XPLG se comprometeu a adquirir direta e indiretamente a integralidade dos ativos do fundo RBRL e RDLI, que por sua vez comprometeram a vender seus ativos, entre outras disposições, blá, blá, blá. Aí aqui agora a gente vai ver o preço da transação para o XPLG. Ó, o XPLG aqui falou que vai comprar o RBRL na sua totalidade e o RDLI. Primeiro a gente vai ler aqui a do XPLG, depois a gente vai lá pro RBRL pra gente entender também a parte do RBRL, beleza? E aí fica de tarefa de casa pra você ver o do RDLI aí. Então, ó, preço da transação acordado entre as partes para aquisição de 100% dos imóveis, além das participações nos respectivos ativos imobiliários detidos pelo RDLL, é de 1,5 bilhão. Como que vai ser pago? Primeiro, um montante de 395 milhões em moeda corrente nacional, ou seja, dinheirão. Um montante de 20 milhões mediante a assunção pelo XPLG da obrigação de pagamentos assumidas pelo RBRL. Por exemplo, se você tá devendo 20 reais e eu falo que eu assumo essa dívida pra você, eu vou pagar a dívida. Então é como se eu estivesse te dando 20 reais. Ou seja, quando o XPLG assume a dívida do RBRL, significa que ele tá comprando isso e isso vale dinheiro. Ou seja, se eu assumir uma dívida de 20 milhões, isso vale 20 milhões na nossa negociação. E o montante de final ali, ó, 1,1 bilhão a serem pagos por meio de subscrições. Opa, a ser pago por meio de subscrição. Aí o povo já fica desesperado. Os cotistas que não sabem que é mais lei que fala assim, não, vai fazer subscrição. O PVP do XPLG tá de 0,92, ele tá custando 99 centavos e o valor patrimonial dele é de 107. Vai destruir o valor do cotista. Mas aí calma, olha só o que ele fala. Será pago por meio de subscrição pelos vendedores as cotas XPLG pelo valor máximo de 106,92. Então aqui ele vai fazer uma subscrição de 106,92 para que esses compradores assumam essas cotas a este preço. Aí vamos entender aqui agora o quanto isso é vantajoso nesse momento. Porque tá barato os imóveis, então eu preciso comprar. Só que eu não consigo emitir, porque se eu emitir, imagina, eu tô emitindo uma cota agora, eu tô fazendo uma subscrição de cota. O valor da cota hoje no mercado é R$ 99,10. Tá aqui, ó, R$ 99,10, certo? Se eu emitir pra você a 106, você vai comprar? Eu não vou comprar, eu vou comprar de R$ 99,10. Se você quiser comprar de 106, você que se lasque pra lá. Eu vou comprar de 99 se eu quiser, certo? Não vou pagar R$ 7 acima. Só que fazendo esse modelo de negociação, eu consigo obrigatoriamente forçar o meu comprador, a pessoa que vai assumir essa emissão de cotas, a comprar muito próximo do valor patrimonial ou acima do valor patrimonial. Qual que é o valor patrimonial hoje do XPLG? Vamos entrar aqui, ó, XPLG, vamos entrar aqui em análise avançada, e aqui na parte da análise avançada, a gente consegue ver o valor patrimonial. Clicando aqui para ver o informe mensal estruturado aqui do jeito da Word, aqui você consegue ver, ó, valor dos ativos, o patrimônio líquido, o valor de mercado, que tá 99,10, e o VPC, que é o valor patrimonial por cota, ou seja, 107,49 o valor patrimonial por cota neste último informe mensal. Pode ser que no próximo mude um pouquinho, pode ser, mas você consegue ver aqui que essa subscrição tá vindo ligeiramente abaixo do valor patrimonial. Ruim, Léo? Não, na minha opinião não. Pô, você tá conseguindo aí, apesar de estar uns 50 centavos ali abaixo do valor patrimonial, pode ser que neste mês a cota venha um pouquinho abaixo, né, porque tem valor em caixa ali, então se tiver investido, compromissada com IPCA, alguma que pode sofrer marcação de mercado, pode descer um pouquinho. É óbvio que se pudesse vender ali a 110 seria melhor, mas fazendo uma compra, a gente tem que analisar a compra, mas fazendo uma compra muito boa, muito descontada, mesmo que eu emita um pouquinho abaixo do valor patrimonial, como eu tô comprando um negócio aqui que era para valer 120 a 110, e aí eu emito a minha cota que valia 107 no patrimonial a 106, pô, mesmo assim eu saí ganhando, porque aqui eu tô comprando muita coisa, ou seja, no final, usando essa estratégia, mesmo emitindo um pouquinho abaixo do valor de patrimonial, comprando coisas que estão extremamente abaixo do valor patrimonial, ou abaixo do valor de mercado, eu vou ter um valor patrimonial aumentado.
aumentando, tá? Vai ser vantajoso no final. E pra gente ver se é vantajoso, vamos entender aqui qual vai ser essa compra, ó. Benefícios da aquisição do imóvel do RBRL. Aquisição oportunística de 1,5 bi, imóveis AAA, localizados em regiões consolidadas, com cap rate de 9,7. 9,7 é um cap rate muito alto para logística, tá? Muito alto. Isso significa dizer, vamos abrir uma calculadora aqui, ó, 1,5 bilhão. Isso aqui é o quanto que ele vai despender, né, da sua aquisição. E de receita imobiliária, que o cap rate é literalmente o quanto em percentual eu recebo de receita imobiliária sobre aquele valor investido. Ou seja, de receita imobiliária, o XPLG vai receber 145 milhões por ano. 145 milhões por ano. Vai aumentar a diversificação geográfica do fundo, diluir os riscos, vai aumentar 11 locatários, expectativa de manutenção do patamar atual de dividendos, que é de 0,82, aumento na liquidez, profissionalização do passivo, concordo também. Quanto maior o fundo, maior a capacidade dele de mexer com o seu passivo, afinal ele pode fazer vendas, ele pode, né, tem várias, aí abre um mar de opções ali pro gestor fazer essas movimentações. O Mercado Livre se consolidará com maior concentração, isso aqui não é uma vantagem, né? Apesar do Mercado Livre ser um inquilino muito bom, ter uma concentração em qualquer tipo de inquilino que seja não é assim tão vantajoso. Vai ser uma das 5 maiores exposições, que representa 48% da receita do fundo. Que ele mostra como que está o portfólio atual. O Mercado Livre estava lá com 8%, vai subir para 22%. Enfim, aqui mostra os contratos. Olha só, após a transação, o Mercado Livre sobe para 22%, né? Antes 8%, depois 22%, e aí ele vai ter aqui mais contratos típicos do que contratos atípicos, enfim, vai ter mais distribuição regional, mais concentrada aqui em São Paulo também, vai ter 83 locatários diferentes, né, vai ter muita diversificação em locatários, e a vacância física vai cair para 5,7%, antes 7,9%, e agora 5,7%. Aqui ele mostra os imóveis do RBRL, ó, então tem a Extrema lá, grande concentração do RBRL é a Extrema e Hortolândia mesmo, né, então tá lá, ó, Extrema 1, Extrema 2, Hortolândia, e aqui do RDLI, que são os outros dois imóveis. E aqui, aparentemente, na visão do XPLG, foi uma boa transação. A gente precisa ver se foi uma boa transação para o RBRL, porque imagine, no momento de compra, para os dois lados saírem ganhando, realmente precisa ser uma negociação muito boa. Vamos ver quem que saiu mais beneficiado, se foi o XPLG ou se foi o RBRL. Vou abrir aqui agora o fato relevante do RBRL, porque imagina, eu, XPLG, estou avisando aos cotistas que estou comprando e o RBRL tem que avisar os cotistas que está vendendo. Então a gente está vendo dois fatos relevantes que tem a mesma, teoricamente, o mesmo conteúdo, porque um é de venda e o outro é de compra, notificados por dois gestores diferentes. Então você vai ver quais são as visões de benefício para poder o gestor do XPLG decidir essa compra. Você vai ver os benefícios na visão do gestor do RBRL para poder fazer essa venda. Porque essa negociação só está acontecendo porque os dois estão vendo vantagem nessa negociação, beleza? Então vamos ver aqui agora o fato relevante do RBRL. Olha lá, o RBRL vai vender o seu portfólio de 208 mil metros quadrados por um preço de 688 milhões. Então lembra, o XPLG ele tá comprando tanto do RBRL, lembra, tanto do RBRL, que são esses imóveis aqui, quanto do RDLI. A transação total dá 1,5 bi. Só que aqui na transação só do RBRL é de 688 milhões, beleza? Como que vai ser pago isso aqui pro RBRL? E aí você que é cotista do RBRL tem que prestar bem atenção nisso aqui. Vamos dar uma olhada aqui na Word, o RBRL aqui, ó, RBRL. Olha só, o RBRL tá com PVP de 0,81. Inclusive, provavelmente subiu depois dessa notícia. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, nos últimos 5 dias subiu lá de R$ 78,00 para R$ 85,00. Os cotistas de RBRL que estavam comprando ele lá descontado acreditavam que os imóveis dentro desse portfólio valiam mais do que aquilo que estava sendo negociado no mercado. Isso agora que vai mostrar, que eu vou te mostrar aqui, é uma prova de que grande parte dos descontos que você vê no mercado, lá na bolsa de valores, dos fundos imobiliários, ele não é tão real assim. Por quê? Porque se a gente for vender esses imóveis na vida real mesmo, um ativo imobiliário real, o bem real de garantia, tô vendendo lá o galpão logístico do HGLG que tá descontado, se eu for vender, eu vou vender provavelmente com lucro, ou seja, aquele desconto que eu tô vendo lá, ele é, entre aspas, um desconto virtual, ou seja, uma oportunidade por conta de medo e ineficiência do mercado de precificar, grande parte é por ineficiência mesmo, tá? Então aqui a gente tem 688 milhões no preço da transação, ele vai receber 30 milhões em dinheiro, 20 milhões porque o XPLG vai assumir a dívida e 638 milhões em cotas do XPLG, valor máximo de 106,92, como nós vimos no fato relevante anterior. Aí você aí que é cotista do RBRL, você tinha esses galpões e recebia dinheiro, o seu dividendo vinha do aluguel desses galpões. O que vai acontecer agora com você? Todos os seus galpões serão vendidos, você vai ficar sem galpão nenhum, você vai ser um fundo zero de galpão. E aí o que vai acontecer? Você vai receber 30 milhões em dinheiro
e vai receber os 638 milhões em cotas de XPLG. Léo, eu vou ficar sem receber dividendo? Então, não, porque lembra, o XPLG vai pagar dividendos. O XPLG paga dividendos para o RBRL e aí o RBRL paga esse dividendo para você. Inclusive o RBRL falou numa nota de gestão que não iria cobrar a taxa de administração enquanto ele não aportasse esse dinheiro. Então qual que é a ideia do RBRL? Vender todos os seus ativos para comprar ativos novos, só que durante esse intervalo, enquanto ele está fazendo essa negociação, ele tem cotas do XPLG para ficar rendendo ali o seu dividendo. E aí ele vai vendendo essas cotas do XPLG, conforme ele vai vendendo, ele vai pegando esse dinheiro, e aí pegando esse dinheiro ele vai comprando novos galpões. Vamos ver aqui a estratégia dele? Olha só, a precificação reflete um cap rate de 9,24. 9,24 é um cap rate absurdo. Isso aqui me mostra e me faz pensar que o XPLG foi mais bem privilegiado nessa transação. Principalmente porque eu não tô comprando com dinheiro, eu tô comprando com cotas. Então foi bem privilegiado aqui no caso do XPLG, na minha opinião. Vale esclarecer que, considerando o preço do recebimento mediante a transação, o fundo destinará uma tal parcela do montante recebido para quitar determinadas obrigações ao longo do prazo existente e após a instituição de tais compromissos, as demais obrigações decorrentes, o lucro estimado remanescente da operação vai ser de 25 milhões. Preste atenção que agora eu vou ter até que riscar a tela aqui agora, tá? Preste atenção nisso aqui. Se você está olhando para o lado, agora você vai ver aqui uma vantagem de fundo imobiliário. Uma vantagem de fundo imobiliário. Fundo imobiliário é imóvel real. E o imóvel real, por exemplo, no caso do RBRL, estava descontado lá na casa do 0,75 de PVP, certo? Isso aqui era o quanto que ele estava descontado. Aí ele foi e fez uma venda. E essa venda aqui teve um lucro sobre o valor patrimonial. Então ele está vendendo acima do seu valor patrimonial. Ou seja, se só subisse aqui para o valor patrimonial, você já ia ter aqui uma valorização de 25%, certo? Só que ele vendeu um pouquinho acima do valor patrimonial. A gente já vai calcular quanto que foi, porque ele vendeu com 25 milhões de lucro sobre o valor patrimonial. Ou seja, ele vendeu aqui que é um PVP de, vamos colocar aqui, 1,02. Ou seja, você que comprou aqui a 0,75, você está recebendo e está recebendo essa transação através do PVP de 1,02. É um destravar de lucro. E aí tem muita gente que fala assim, eu não entendo porque que os fundos imobiliários vendem os imóveis. Porque, em geral, essa valorização dos imóveis é mal precificada dentro do mercado aqui da Bolsa de Valores. Porque lá fora da Bolsa de Valores, no próprio imóvel, muita gente está querendo comprar o imóvel valorizado. Se anunciar para vender valorizado, vai ter gente querendo comprar. E aí, quando eu faço essa venda, mesmo que aqui a cota esteja descontada no mercado aqui da Bolsa de Valores, nós, eu e você, 80% dos investidores que investem em fundos imobiliários são pessoas físicas, em geral leigas, pois eles não conseguem ver essa diferença. E aí o gestor, como o objetivo dele é prover lucro, né? Quanto mais lucro, o quanto mais rentabilidade ganha os acionistas ele fizer, melhor ele vai ser taxado como gestor. Quanto melhor ele é taxado como gestor, mais taxa de administração ele vai poder cobrar, consciência limpa ele terá, o fundo será famoso e isso vai fazer o fundo crescer. Então ele sempre quer fazer essas vendas, que é um lucro que já aconteceu na economia real, mas não aconteceu ainda nas cotas e o pessoal não enxerga isso. Então ele faz essa venda e aí quando ele faz essa venda ele distribui esse lucro, porque aí mesmo se o pessoal não enxergar esse valor, ele está distribuindo o lucro para os cotistas, beleza? Então aqui o lucro foi de 25 milhões, tá? Vamos calcular aqui o quanto acima do valor patrimonial que ele vendeu? Pô, foi acordado aqui entre as partes 688 milhões, né? Então 688 milhões para um lucro de 25 milhões, quantos por cento isso aqui representa? Dá menos de 5%, né? Ó, 25 e 500 milhões dividido por 688 milhões, 976, 381. Deu um lucro aí de 3,7. Um lucro de 3,7. Se a gente tirar essa dívida aqui, que teoricamente o RBRL teria que pagar, mas não vai ter mais que pagar, vai dar aí na casa dos 4%. Mas perceba, foi um lucro sobre os seus imóveis de 3,7%. Um lucro baixo, na minha opinião. Lucro baixo, na minha opinião. Poderia ser maior? É lógico que poderia. A gente tá vendo aí vários fundos. Eu já gravei vários vídeos para você de vários fatos relevantes de fundos vendendo shoppings, vendendo galpão, vendendo laje, vendendo um monte de coisa com 10% de valorização, com 9% de valorização, com 8% de valorização, 3,7% para uma venda do portfólio como um todo. Achei baixo. Ainda mais, porque você vai receber em cota. Você não vai receber em dinheiro, né? Você vai receber em cota. Vamos dar uma olhada nos detalhes aqui dessa transação. Aqui ele fala sobre a história do RBRL, 55% lá em Extrema e 28% em Hortolândia, que eram as maiores concentrações aqui do RBRL. E olha só o que ele quer. Ele quer fazer uma realocação pós-transação e 100% dos novos ativos logísticos com foco em localização premium. Ou seja, tá vendendo tudo isso aqui porque isso aqui não é localização premium. É uma localização boa? É, mas não é localização premium. O que é localização premium? É pelo menos os last miles. Last
last mile é um termo utilizado dentro dos fundos de logísticas para poder falar que o imóvel, o galpão tá muito perto, muito perto da metrópole. Porque não é bom nem que ele fique muito longe e não é bom que ele fique dentro também da metrópole, porque senão seria muito ruim, falando de maneira logística, de caminhão toda hora entrar. Então tem que estar ali numa rodovia de amplo acesso e perto da metrópole, de 15 a 30 quilômetros. No raio de 30 quilômetros é localização premium. No raio de 15 quilômetros é melhor ainda, né? E aí no caso, BTLG se destaca nisso, HGLG se destaca nisso e last mile seria até 30 quilômetros. Então o que ele quer fazer? Ele quer vender esses imóveis para focar agora em localização premium. Inclusive ele diz aqui que já tem várias negociações, ó. Raio 30 km de São Paulo, raio 30, raio 30, raio 30 de BH, raio 30 de Brasília, raio 30 de São Paulo. Tem várias negociações, inclusive já tem 4 negociações avançadas. Aqui inclusive ele diz que a venda que ele fez, ele vendeu 100% de seus ativos imobiliários para o XPLG e o XPLG vai pagar em cotas, né? Olha lá, 90% basicamente da transação foi feito em cotas. Pagamento majoritariamente feito em cotas de XPLG. Na transição, o próprio RBRL vai ter que ou vender essas cotas ou usar essas cotas como dinheiro para poder comprar novos ativos. Então lá ele fala, ó, o fundo deterá as cotas do fundo logístico e realizará o desinvestimento gradual dessas cotas no mercado secundário. Pensa comigo, hoje o XPLG, vamos pegar aqui, ó, o XPLG tem uma liquidez diária média dos últimos 2 meses de 3 milhões. Pô, se o RBRL vai vender 639 milhões, vou pegar aqui, ó, 639 milhões dividido por 3 milhões. Ele vai demorar 213 leilões. Vou dividir aqui por 21 dias, que são leilões médios de meses, vai demorar 10 meses para vender essas cotas no mercado. É muita coisa, é muito tempo. Ou seja, se ele achar um galpão muito bom para ele comprar, só que ele não conseguiu desinvestir ainda, a única alternativa é ele oferecer cotas de XPLG para aquele rapaz, pro cara que ele tá comprando lá o galpão. E aí, ele vai oferecer a preço patrimonial ou ele vai oferecer a preço de mercado? Porque se ele for vender no mercado secundário para pegar dinheiro, ele vai vender a valor de mercado. Então tem esse porém aí, porque ele tá vendendo seus ativos por uma cota que ele tá pegando e recebendo essa cota por 106, mas na hora de entregar, ou ele vai vender mercado secundário, e aí, teoricamente, considerando o cenário atual, o XPLG pode ainda estar descontado, então ele vai perder nessa transação. Por isso que eu tô falando que tá bem melhor aqui pro XPLG do que pro RBRL. Ah, eu quero comprar um galpão no mês que vem. Pô, a taxa de juros ainda não caiu, a cota de XPLG ainda tá descontada, não subiu. Aí você pagou ela o PVP de 1, tá tendo que vender ela o PVP de 0,91. Não achei tão vantajoso assim pro RBRL, a não ser que nas negociações ele esteja aí usando realmente como moeda de troca cotas do XPLG e vai vender ao mesmo valor que ele comprou. Aí faz sentido. Mas aqui você consegue perceber que teoricamente ele vai fazer o desinvestimento gradual, tá? E aí o reposicionamento? Tem um pipeline de ativos prêmios, raio de 30 metros, 30 metros, não, 30 quilômetros, São Paulo, já tem 60 galpão prospectados, 51 analisados, 31 propostas e 10 negociações em andamento, né? Então, teoricamente, aí já tá bem avançado, já vem sendo muito pensado essa negociação aí, né? Não é do nada, assim, que o gestor decide fazer uma movimentação absurda dessa no portfólio, vai vender todo o portfólio, né? Projeção de dividendos aí para quem é cotista do RBRL, tende a ficar aqui na banda dos 75 centavos mesmo, tá? Porque o fluxo de dividendos das cotas detidas pro RBRL vai fazer esses pagamentos de dividendo aí, o cap rate do XPLG, teoricamente, vai conseguir suplantar aí esse dividendo aí do cap rate que o RBRL tinha antes. Então, conclusão, essa negociação foi boa pro XPLG? O que você acha? Deixe nos comentários. Foi boa pro XPLG? Na minha opinião, sim. Porque ele não precisou emitir dívida, ele não precisou fazer uma subscrição no mercado secundário e mesmo assim ele conseguiu comprar ativos e esses ativos ele pagou 3,7 acima do valor patrimonial. No momento, então, muito bom para compra. Na minha opinião, com cap rate de 9,59, foi uma ótima jogada do XPLG. Foi bom pro RBRL? Não posso dizer que foi ruim. Sabe por que eu não posso dizer que foi ruim? Porque a cota de mercado estava sendo negociada com 25% de desconto. E ele conseguiu vender esse portfólio basicamente no patrimonial mais 3,7% de lucro. Ou seja, ele vendeu a um PVP de 1,02, 1,01. Antes estava 0,7. Então o cotista estava aqui com a sua cota desvalorizada 25% e conseguiu pegar de lucro, teoricamente, conseguiu pegar e jogar para dentro do portfólio um PVP de 1,1. Então, sim, teoricamente também foi boa pro RBRL. Só que isso só será real, isso só será verdadeiro se essas cotas de XPLG
XPLG forem vendidas ao valor que ele adquiriu, que é 106, valor máximo de 106,92, ou se ele conseguir fazer as novas compras através dessa moeda de troca agora, que para ele vai ser as cotas do XPLG, a não ser que ele passe um tempo todo aí, 10 meses, desinvestindo esses ativos, e se ele desinvestir esses ativos no mercado secundário, o mercado secundário tá descontado, né? Eu não sei se a equipe da RBRL, ela acredita muito numa valorização de cota do XPLG, porque aí ele pega a valorização de cota do XPLG e vende lá a valor de mercado mesmo, mas na minha opinião, apesar de ter sido ok para a RBRL, foi muito melhor para o XPLG. Pode esperar sim que XPLG também vai subir, do mesmo jeito que o RBRL, que estava muito descontado, subiu, provavelmente o XPLG também vai subir. Aqui nos últimos 5 dias teve pouca coisa aí de valorização, mas foi uma negociação muito boa sim para o XPLG. Não lemos nenhum relatório gerencial aqui, foi só fato relevante, senão ia demorar demais o vídeo, mas eu te convido, caso você queira aprender, destrinchar relatório gerencial, entender se isso aqui é vantajoso, fazer cálculo de cap rate, ver o quanto de fluxo de caixa você vai ter investindo em fundo imobiliário, em ação, em ETF, construir um plano de aposentadoria para você e ter conhecimento suficiente para montar sua carteira diversificada, a ponto de bater média do mercado, não se preocupar com inflação, eu te convido você a fazer sua inscrição na mentoria Geração de Dividendos, que está com vagas abertas só até segunda-feira. Depois da segunda-feira a gente fecha as turmas e aí eu não sei quando vou abrir de novo. Só para você ter ideia, essa abertura agora que está acontecendo foi 1 ano depois da última abertura. Então não vacila, se você quer já entrar aí na mentoria, já tem um tempo que eu tô falando sobre ela, que tava regravando as aulas, agora chegou a hora de você entrar. Se você entrar agora, você vai ter aulas fresquinhas, atualizadas, mais de 350 aulas lá na plataforma, além de lives comigo toda semana, analisando relatório de empresa, relatório de fundo imobiliário, para você literalmente se tornar um profissional. Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, até mais investidores, até o próximo vídeo.